Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História. E galera, a gente vai ver aqui nessa nossa aula de hoje um dos pontos mais importantes que a gente tem da Idade Média, tá? Que vai ser a formação do feudalismo. A Idade Média é um período longo que vai do século V até o século XV, né? A gente divide muitas vezes civilizações, aspectos da Idade Média que são analisados, e nessa aula a gente vai estar falando de Idade Média Europeia. Um dos pontos centrais que a gente tem aqui vai ser o desenvolvimento do chamado feudalismo, que é um modo de produção que a gente vai ter, que a gente já percebe as características dele daqui a pouco. Falaremos sobre a organização social dessa Europa feudal. Quando a gente fala Europa feudal, a gente está querendo falar de regiões específicas da França e de uma partezinha da territórios da Alemanha ali e tal. Tá? Não pensa que isso acontece igual em todas as regiões da Europa, é mais específico para o caso francês. Falaremos também sobre essa organização social que eu já comentei e sobre os impostos feudais. Vejam só, galera. Primeiro, qual a origem desse chamado feudalismo? De onde vem essa expressão? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Vem comigo. Duas práticas. Uma prática que a gente chama de colonato. O que é o colonato, galera? O colonato ele é uma prática romana. Então, o colonato romano. O que era esse colonato? Eram pessoas que tinham terras, né? Pessoas ricas, muitas vezes, e que chamavam pessoas, os plebeus, na maioria das vezes, no caso de Roma, né, para irem trabalhar nas suas terras. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa rica, eu sou um patrício, dono de terras, e chamo uma família de plebeus. Falo, ó, vamos lá comigo trabalhar nas minhas terras, vocês estão aqui em Roma passando fome, né, lá vocês vão ter como sobreviver. Tá, beleza, mas e como que eu vou pagar esse processo? Bom, eu tenho a terra, você trabalha na minha terra, e parte do que você produzir fica para mim. A família pode falar, tá, isso não é justo. Eu posso falar, então você não precisa vir comigo, eu chamo outra família. Mas muitas famílias aceitam essas propostas dos patrícios, né, e saem das cidades e vão para o campo. Naquele processo do chamado êxodo urbano, saída da cidade para ir para o campo. Tá? Esse colonato, as famílias pobres ali, trabalhavam nas terras dos patrícios, das pessoas mais ricas, tá? Trabalhavam na terra e parte dessa produtividade era paga para o proprietário da terra. Então você tem um cara que tem terra, tem pessoa que não tem terra. A pessoa que não tem terra trabalha nas terras dessa pessoa que tem terra e em troca disso ela paga com produtividade. Como assim? Suponhamos que essa família de plebeus que estava trabalhando numa terra minha produziu, sei lá, 10 quilos de trigo. 7 quilos de trigo ficariam para mim, 3 trigos para aquela família, 3 quilos de trigo para a família. Dessa forma, que a gente vai falar já já no tópico anterior que estava ali, que eram os impostos feudais. Essa prática é o colonato, que teve origem dentro do Império Romano. Outra prática importante que você precisa entender. Pô, professor, mas você está falando de feudalismo, cara, que você está viajando falar de Roma, você já vai sacar. Além do colonato romano, nós temos uma outra instituição, só que nesse caso é uma instituição germânica, que é o comitatus. O comitatus, então, é uma relação germânica, tá? Comitatus germânico. O que era esse comitatus, galera? Era uma relação de fidelidade militar que os germânicos tinham entre si. Diziam o seguinte, ó, vamos lá invadir aquela região, se a gente vencer, né, a gente divide depois o espólio de guerra entre si. Tá? E eles deviam fidelidade, tá? Por causa que se eles conquistassem uma região, eles precisariam do apoio dessa outra pessoa, desse outro guerreiro. E nesse período da história que a gente está falando, ocorre a junção desses dois elementos aqui. Você tem a soma do colonato romano com o comitatus germânico, e aqui nós chegamos ao chamado feudalismo. Tá? Olha aqui, você vai entender isso comigo com certeza, eu prometo para você. Tá, professor, de onde que vem a palavra, então, feudalismo? Vem daqui, ó. A palavra feudalismo vem de feudo. O que significa feudo? Bem dado em troca. Bem dado em troca do quê? O que é um bem? Uma terra. Então, muitas vezes você tinha um nobre que dividia parte da sua terra, como aconteceu o caso do Carlos Magno, que cede uma parte de uma terra para um outro nobre. Esse nobre está recebendo a terra, ele vai dever fidelidade ao nobre que está doando essa terra.
que é um outro assunto da chamada relação de suzerania e vassalagem, tá? Então o feudalismo, o feudo significa bem dado em troca. Em troca de quê? Em troca de fidelidade militar. Então você vai ter a sociedade, a organização social muito bem representada, vem comigo aqui nesse slide, tá? Você tem então a sociedade sendo formada, aqui a estrutura do feudo, né? O feudo, que é esse bem dado em troca, a gente tem parte das terras que fica com o nobre, parte das terras que ficava com o servo e parte das terras que eram comuns a todos que viviam ali, né? E essa sociedade, ela era dividida dessa seguinte maneira. No topo nós temos o clero, depois a nobreza e depois os servos. Eu acredito que vocês consigam enxergar aqui ainda, né? Conseguem, né? Conseguem enxergar aqui, né? Então, ali a gente tem o clero no topo, ó. Clero. Embaixo, o que que tem? Nobreza. Nobreza, você vai se ligar agora, ó. Tem que fazer de azulzinho. Por que nobreza de azul, professor? Já ouviu falar que os reis têm sangue azul? É uma mentira, né? Mas é só para você identificar a linhagem da pessoa. E na base da sociedade, nós temos os camponeses, ou também os chamados de servos, que viviam presos a essa terra. Eles trabalhavam e pagavam impostos. O feudalismo, ele é um modo de produção agrário, que tem uma outra característica importante. É a chamada agricultura de autossuficiência. Cada feudo, cada terra, cada propriedade produzia o suficiente para sobreviver. Então você tem um nobre, isso aqui é uma relação de suzerania e vassalagem, que em outro momento você vai entender, que doa a sua terra para outro nobre, e esse nobre coloca um servo para trabalhar na terra, tá? E essas relações que vão acontecendo nesse processo aqui, elas consolidam esse feudalismo. Cada feudo que a gente tem aqui, ó, era comandado por uma pessoa. Quem comandava um feudo? O senhor feudal. Então o senhor feudal comandava esse feudo que a gente tinha aqui, ele dava as ordens da maneira que ele achasse mais interessante, né? O feudo, então, esse bem dado em troca. Qual seria o bem que a gente coloca aqui? Terra. Terra é o bem que a gente coloca, né? Em troca de fidelidade militar. E nesse feudo se produz tudo o que seja necessário para o feudo. Ele produz os alimentos, tudo que é importante para si, tá? Vamos lá. Essa sociedade medieval que eu coloquei na pirâmide para vocês ali, ela é chamada de sociedade estamental, ou sociedade de ordens. Como assim, professor? Estamentos são diferentes de classes sociais. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, no Brasil pelo menos, a gente se divide em classes, né? Como que a pessoa pertence a uma classe social ou outra? Dependendo da grana que ela tem. Se essa pessoa conseguir dinheiro, ela ascende socialmente, ela muda de nível social, né? Nessa época isso era quase impossível. O feudalismo ele é marcado pela baixa mobilidade social. Cuidado, não é imobilidade, é baixa mobilidade. Eram raros os casos que nós tínhamos de mudança, tá? Dessas três ordens. Primeira ordem, clero. O clero são os membros da Igreja Católica Apostólica Romana que vai ganhando poder no decorrer da Idade Média. A ordem do clero é chamada de oratori. Por que oratori? São aqueles que oram. Por causa disso, oratori. Abaixo nós temos a nobreza. Quem é a nobreza? São os grandes, ó, a gente tem aqui o estamento era formado pela nobreza de sangue e hereditária. Estava organizado em uma rígida hierarquia na qual o mais alto integrante era o rei, né? O cavaleiro era o último integrante na escala social do grupo e o único que não podia ser um senhor feudal. Sua função na sociedade feudal era proteger a igreja e os mais fracos. Qual a função da nobreza? Fazer a guerra. Por isso eles são chamados de a ordem dos bellatori, a ordem belicista, a ordem relacionada com as armas. Então, o clero reza, a nobreza guerreia e defende as terras e o servo trabalha. Só trabalha? Não. Trabalha e paga impostos. Impostos e mais impostos, certo? Essa é a organização social que a gente tem. Em qual desses níveis está a maior parte da sociedade? Por que a gente divide uma pirâmide? Para você perceber a diferença de pessoas ali, a quantidade de pessoas que faz parte. A maior parte da população aí, desse período da Idade Média, na França principalmente, está aqui nesse nível dos chamados servos, tá? Os servos e camponeses que ficavam presos à terra para o resto da vida. Professor, como assim o cara vai ficar preso à terra pro resto da vida dele? Da seguinte maneira.
nós tínhamos muitos impostos que eram pagos pelos servos. Lembra que eu falei para você que essa pessoa pobre aqui no colonato saía e ia trabalhar na terra do rico? Lembra disso? E eu falei para você que ele tinha que pagar alguns impostos, pagar com produtividade. É aí que a gente entra, então, com os chamados impostos feudais que deveriam ser pagos. Como assim? De uma maneira bem simplista para você, temos aqui o desenho de um feudo. Professor, paz e amor, né? Aqui você tem, de um lado, o chamado manso servil, que são as terras do servo. Do outro lado, nós temos o manso senhorial. E mais embaixo aqui, a gente pode chamar isso aqui de manso comunal. Professor, o que é um manso? Uma terra, uma parte dessa terra. Professor, o que é esse troço todo que você colocou aí pra nós? Um feudo. Feudo não tem muro, tá? Que tem muro é castelo. Aqui, esse feudo que eu desenhei pra vocês se dividia dessa forma. Professor, mas era redondinho? Não, cara, é só pra você sacar a divisão da terra, como ficava. Uma parte era chamada de manso servil. Olha o nome, manso servil. De quem é essa terra? O servo trabalhava nessa terra. Manso senhorial era a terra do nobre, a terra do senhor feudal. É aqui que nós encontrávamos, por exemplo, o castelo do rei, tá? Manso comunal, floresta, que eles deixavam para caçar, para os animais criarem ali e tudo mais. Por que eu fiz esse desenho do feudo para você entender? Para você conseguir sacar os impostos. É muito mais fácil para você entender agora. Outro desenho aqui, ó, vai parecer uma aula de matemática de sólidos geométricos. Você não pode se esquecer daquela sociedadezinha. Eu não vou nem colocar porque você já tem que lembrar. Clero, nobreza, servos e camponeses, tá? Não se esquece disso. Aqui nesse feudo, nós tínhamos o manso servil, o manso senhorial e o manso comunal. De acordo com a época, existiam alguns impostos que o servo deveria pagar. Quais? Corvéia. Olha isso. Obrigatoriedade de trabalhar 3 dias da semana nas terras do rei. Quantos dias nós temos na semana? 7. 3 dias da semana, o servo vinha trabalhar aqui, ó, no manso senhorial. Tudo que ele produziu na terra do rei fica para o rei. Tudo que ele produz no manso senhorial fica para o seu senhor feudal. 3 dias da semana já foram. Quantos sobram? 4. Os outros dias que sobram, os outros 3, por que os outros 3? No domingo você não trabalha. No domingo é o dia de você resguardar. Sobram 3 dias. Nesses 3 outros dias que o servo trabalha, parte dos produtos, então, cultivados pelos servos eram entregues ao senhor feudal, a chamada talha. Por exemplo, vamos supor que eu sou um servo aqui e produzi 10 quilos de trigo. Desses 10 quilos, cerca ali de 30% do que eu produzisse, 3 quilos ficariam para o senhor feudal. Por quê? Porque ele é dono da terra. Acabaram os impostos? Não. Banalidades. Taxa de uso pelo forno, do moinho ou do celeiro. Olha a sacanagem, galera, que a gente tem aqui. Eu produzi trigo. Beleza. Paguei ali o trigo para o meu senhor feudal. Só que você vai comer o trigo ali, você vai mastigar ele? Não, você precisa primeiro moer esse trigo. Só que o servo tem moinho? Não. Quem tem moinho? O senhor feudal. Então eu tinha que pagar um imposto para usar o moinho do senhor feudal. O nome desse imposto? Banalidade. Beleza, moí meu trigo. Fechou? Não. Como é que eu vou assar o meu pão? Preciso de um forno. Quem tem forno? O senhor feudal. Pagava mais impostos. Por isso que eu falei para você que o servo ficava preso à terra para o resto da vida. Porque ele estava sempre devendo alguma coisa para o seu senhor feudal, né? Por fim, a chamada mão morta, taxa para permanecer na terra após a morte do chefe da família. Vamos supor que aconteceu o dia eu morrer e a minha família quiser ficar com aquela terra. Eles tinham que pagar para poder permanecer naquela terra ainda. Tínhamos ainda também o tostão de Pedro, que é o dízimo, tá? 10% do que era produzido deveria ser destinado também à Igreja Católica. E é dessa maneira, dessa organização que a gente tem, com essa cobrança de impostos, que nós temos o desenvolvimento e a organização do chamado feudalismo. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês. Eu sou o professor Juliano. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!